falar sobre isso, sobre identidade e sobre propósito. Você sabe, identidade significa quem nós somos, né? É a nossa identidade. A nossa identidade pode ser aquele documento, né? Aquela carteira de identidade que a gente usa, mas também tem a nossa identidade espiritual. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? E propósito é a razão pela qual nós fomos criados, tá bom? A razão da nossa existência, o motivo, o propósito, nós vamos falar sobre isso e queremos ministrar o seu coração sobre esse assunto, em nome de Jesus, tá bom? Queremos pedir que você fique conosco, venha conosco, que nós vamos ter um tempo tão precioso aqui juntos, navegando aqui na palavra de Deus e descobrindo coisas, pérolas preciosas, pepitas de ouro da palavra de Deus a respeito de identidade e propósito. O texto que nós vamos usar aqui, queridos, está em Romanos capítulo 8, versículo 14 e versículo 16, são 2 versículos, que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16 diz o seguinte: o próprio Espírito Santo, aqui está Espírito com E maiúsculo, significa o Espírito de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu quero fazer uma oração, concorde fé comigo. Pai, nós queremos colocar esse momento de nos alimentarmos da Tua palavra, Pai. Vamos sentar na mesa do Senhor para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre os nossos corações, revela a palavra no nosso espírito, Senhor. Abra o nosso entendimento. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Queridos, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe qual é a sua verdadeira identidade em Cristo? Você já refletiu e já procurou entender que você foi criado por Deus com um propósito? Que você não é fruto do acaso, você não é um acidente, mas você é fruto dos sonhos de Deus. Você é uma pessoa preciosa. Deus sonhou com você. Eu quero te dizer, querido, que você não é um acidente, não é um fruto do acaso. E não importa a vida que você leva, talvez você gostaria de ter nascido em outra família, ter recebido uma outra educação, ter nascido em outro lugar, talvez em outra cidade, em outro país. Quem sabe se isso acontecesse, talvez você pudesse ser mais feliz. Mas eu quero te dizer que Deus não erra, que Deus criou você, que Deus formou você, gerou você com um propósito. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem alvos, objetivos para você cumprir, tem coisas lindas para você realizar. Acredite nisso, que isto é a mais pura verdade. Isso é a mais pura verdade. Então, você sabe isso, que Deus tem um propósito conosco e todos nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão que nós devemos cumprir. Amém? E nós vamos agora no primeiro ponto da nossa mensagem falar sobre identidade. Quem somos de verdade? E nós representamos aquilo que cremos. Quem você é verdadeiramente agora? Você que já aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus e ensinado no Evangelho, tem o Espírito Santo. Quem nós somos de verdade? Quem você é de verdade? Você crê realmente em quem você é agora? Você crê verdadeiramente, naquilo que a palavra de Deus diz que você é? Você representa aquilo que você crê? Essa é a pergunta. Nós temos coragem de assumir aquilo que realmente somos como filhos de Deus? São questões interessantes, para nós refletirmos. Queridos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha o que está escrito aqui no texto, Gênesis 1, 26 a 28, diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, você vê que Deus, Ele nos criou a sua imagem e semelhança.
e que Deus deu autoridade para nós sobre tudo aquilo que Ele criou. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você vê, querido, Deus, quando Ele nos fez, nos criou, nos fez parecidos com Ele. Não vou dizer que nós possamos ter a aparência física de Deus ou a cor da pele, esse tipo de coisa, não é isso que eu quero dizer. Mas Deus é Espírito, né? E Deus nos criou Espírito à semelhança dEle. E nos deu um corpo para o Espírito habitar, e nos deu uma alma. Quando Deus fez Adão, que Ele fez do barro e estava lá o bonecão de barro, e Deus soprou nas suas narinas, ele se tornou alma vivente ali, quando Adão recebeu vida. Quando ele se tornou alma vivente, querido, ele recebeu ali a vida, ele recebeu sentimentos, ele recebeu emoções, recebeu alegria, ele recebeu uma mente, né, um intelecto. Tudo isso faz parte da nossa alma, né? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossa vontade está na alma. E tudo isso Deus nos deu, querido. Tudo tem um propósito de nós desfrutarmos daquilo que Ele criou para nós podermos desfrutar e experimentar. Amém? Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, querido? Não importa como você seja, se você é alto, é baixo, a cor da sua pele, saiba que você foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. E que você é fruto dos sonhos de Deus, você é inspiração do Senhor. E Deus te ama muito, muito, muito. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito com você. Deus quer te usar, meu irmão. Você é especial para Deus, você é precioso, você tem valor para Deus. Saiba disso, aceite isso no seu coração, creia nisso. Você vai viver muito melhor e muito mais feliz se você acreditar nessa realidade, se você começar a viver essa realidade, se sentir assim, dessa forma, né? Fruto do sonho de Deus. Deus te ama, Deus quer usar você, Deus quer preparar, capacitar você para você ser um instrumento vivo nas suas mãos. Amém? Queridos, nós somos filhos de Deus, nós não somos só criados por Deus, a sua imagem e semelhança, mas nós somos filhos de Deus e nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Olha só em Romanos 8, 16 e 17, diz o seguinte: o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus, somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Você sabe que todo filho tem a característica dos seus pais, todo filho tem o DNA dos seus pais. Você sabe que o DNA, esse código genético, vem com um conjunto de características que traz as informações da característica dos seus pais, tipo cor da pele, altura, às vezes traços de personalidade, muitas outras coisas, né? Um filho significa isso também, essa herança genética. Sabe que eu creio nisso também, querido, que nós como filhos de Deus, nós temos muito de Deus em nós, e temos mesmo verdadeiramente. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos porção de Cristo Jesus em nós, o nosso espírito, e nós recebemos um espírito novo. Deus recria o nosso espírito, e vem com parte de Deus, né? Vem com característica de Deus, com informações de Deus, com DNA de Deus em nós. Aí você pode me perguntar, abrindo um parênteses aqui: como é que eu me torno filho de Deus? Eu não tenho certeza se eu sou filho de Deus. Querido, você precisa abrir seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração e fazer parte da sua vida. A Bíblia diz em João 12, o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12: porquanto a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, aqueles que o receberam Jesus no seu coração, na sua vida, para ser seu Senhor e seu Salvador, e eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, porque nós passamos a crer no nome do Senhor Jesus. Isso aqui é muito forte, é muito poderoso, amém? Então, como filhos de Deus,
nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Você sabe que quando tem, um pai muito rico, que tem muitas posses, muitos bens, muitas propriedades, ele faz um testamento para deixar a herança para os seus filhos, né? Conforme a quantidade de filhos e tudo, ele deixa aquela porção para cada filho. Você sabe que o Senhor Jesus, querido, ele morreu por nós e deixou muita herança para nós. E nós temos aqui 2 testamentos, né? Tem um Novo Testamento, o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. E aqui, querido, está tudo aquilo que nós temos direito em Cristo Jesus, que é a nossa herança, E nós somos herdeiros de Deus. E o Senhor Jesus, ele morreu, deixou herança para nós. E nós precisamos conhecer essa herança, querido. Conheça a sua herança para você tomar posse, apropriar da sua herança e viver com tudo aquilo que Deus lhe deu, que você tem direito de ter, de experimentar, de desfrutar em Cristo Jesus. Você, como filho de Deus, também é herdeiro de Deus, tome posse da sua herança em nome de Jesus, amém? Outra coisa, nós somos escolhidos por Deus, somos eleitos por Deus, somos chamados por Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Querido, está bem claro que nós somos. Essa é a nossa verdadeira identidade agora, querido. Nós precisamos abrir a nossa mente para isso, abrir o nosso entendimento. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Você é escolhido por Deus. Você é nação santa, é sacerdócio real, é povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo escolhido de Deus, povo eleito pelo Senhor para receber as heranças de Deus, para viver, querido, uma nova vida como filho de Deus, com uma nova identidade e desfrutar de tudo aquilo que o seu Pai conquistou para você ali na cruz. Isso é muito poderoso, querido. Essa é a sua verdadeira identidade. Tome posse disso, comece a acreditar nisso. Não sei como era que você vivia, se você tinha baixa autoestima, se a sua autoestima era baixa, em outras palavras, se você não acreditava em si mesmo, não tinha fé, não está, como a gente fala, querido, mas agora saiba quem você é em Cristo Jesus, tome posse dessa realidade, comece a acreditar nisso, deixa que essa verdade comece a encher a sua alma, encher seu coração, se encha disso aqui, porque isso aqui é real, isso aqui é a verdade, essa aqui é a sua identidade em Cristo Jesus. Você precisa viver essa realidade de vida, amém, querido? Você vai ver transformação, vai ver isso se manifestar na sua vida verdadeiramente em nome de Jesus, amém? Então você sabe quem você é, querido. Você é filho de Deus, você é escolhido por Deus, você é herdeiro de Deus, aleluia, aleluia. Você, como filho de Deus, tem características do Deus vivo em você, você tem o DNA de Deus, você tem a herança do Senhor em você mesmo, em nome de Jesus, amém? Creia nisso, tome posse. Eu quero falar sobre propósito agora. O que é propósito, querido? Propósito significa desígnio, significa um projeto, significa, querido, que quando Deus criou você com propósito, quer dizer que Ele tem um projeto na sua vida. Aquilo que a gente fala, que Deus tem um plano na sua vida, isso aqui é a mais pura verdade. A gente fala muitas vezes generalizando, mas isso aqui também é muito pessoal, é muito personalizado, é muito específico para cada pessoa. Deus criou você com uma intenção, né? Com um propósito com a sua vida, querido. E você precisa entender isso aqui, acreditar nisso aqui, para você se descobrir. Tem pessoas que têm aquela crise de identidade, e às vezes a pessoa, ela fica pensando: por que eu estou aqui? Por que eu fui criado? Por que eu existo? Crise existencial, lembrei agora da palavra certa. E ainda não se achou na vida, não sente prazer nas coisas que faz. Às vezes está numa profissão que não está realizado, não está satisfeito. É porque você precisa se descobrir, querido. Você precisa saber que Deus formou você com um propósito. Deus tem desígnios com você. Deus tem um projeto na sua vida. E você descobrindo isso aqui,
e você vai viver uma vida maravilhosa, abençoada, na perfeita vontade de Deus, fluindo no sobrenatural de Deus, com dons, com aptidões que Deus tem para você. E você vai se sentir feliz e realizado, querido, muito realizado mesmo. Descubra o propósito de Deus com a sua vida, isso aqui é importante. É importante, amém? Uma pessoa que a gente pode colocar um personagem bíblico como exemplo forte sobre isso aqui é a vida de Moisés. Você sabe que Deus criou Moisés com um propósito específico, porque Moisés, ele nasceu numa época em que havia uma sentença de morte sobre as crianças. O povo de Deus estava crescendo extraordinariamente, o faraó estava com medo do povo crescer demais e já tomar posse do Egito, e ele decretou uma sentença de morte sobre toda criança que nascesse com sexo masculino. E Moisés havia nascido naquela época, onde havia aquela sentença de morte sobre as crianças. Mas sabe que a mãe de Moisés escondeu Moisés até certo tempo. Ele era uma criança linda, muito bonita mesmo. Mas chegou um tempo que não dava mais para esconder. Ela colocou Moisés numa cesta que foi calafetada com betume, né? Ajeitou tudinho e colocou no rio Nilo. E a filha de Faraó estava tomando banho com as suas criadas lá, e acharam aquela cesta e tinha uma criança. E a irmã de Moisés estava ali acompanhando tudo, né? E chegou junto. E a filha de Faraó se engraçou daquela criança porque é realmente linda e queria, adotar aquela criança. Aí a irmã de Moisés, mais velha do que ele, né? Chegou e falou para a filha de Faraó: olha, eu conheço uma pessoa que é hebreia e ela pode cuidar dessa criança, amamentar essa criança até chegar o tempo, né? Que você possa tomar ela para criar no palácio. E muito bem, deu tudo certo. E Moisés, querido, foi criado no palácio, foi educado em toda a cultura daquela época, em toda a ciência daquela época. Ele foi formado, ele foi preparado, ele foi forjado, conhecendo a cultura do reino ali daquela época, né, onde Faraó era o rei do Egito, conheceu todos os detalhes de tudo aquilo ali, porque ele ia precisar dessas informações em certo momento da vida dele, do ministério dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E aí, querido, certo tempo, quando Moisés tinha em certa idade, né, Deus chamou ele já para colocar ele na academia do deserto, para ele ser melhor preparado para o propósito que Deus tinha para ele. E aí, querido, Moisés foi levado para o deserto. Na verdade foi assim, Moisés matou um egípcio, que ele descobriu que era hebreu, e tinha um egípcio brigando com o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Ele ficou com medo de Faraó saber, ele fugiu para o deserto. E lá no deserto, querido, Deus tratou muito com a vida de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto sendo tratado por Deus. Ali ele constituiu família, conheceu pessoas, aprendeu a viver no deserto, né? Aprendeu a sobreviver no deserto. Por quê? Porque ele ia precisar disso também. E aí no tempo certo, Deus apareceu para ele naquela sarça ardente e chamou ele para ele tirar o seu povo da escravidão do Egito. E era esse o propósito de Moisés. Deus havia criado Moisés para ser um tipo de libertador, né? Um tipo de Messias, um tipo de libertador do povo de Deus. Ele tipificava isso também. E Moisés, querido, se dispôs a Deus, depois de umas desculpas e tal, mas Moisés se dispôs para servir a Deus e ser usado por Deus para tirar o povo de Deus do Egito. Querido, ele estava preparado para isso, porque ele conhecia a cultura do Egito, conhecia esse faraó do Egito que havia sido criado junto com ele, era como que irmão de criação dele, ou ele era irmão de criação, a mesma coisa. E aí, querido, quando Deus enviou, e Moisés também passou pelo deserto ali onde ele foi tratado, foi trabalhado, foi quebrantado. E no momento certo, quando ele estava pronto, que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, era muito manso, era o homem mais manso que havia na face da terra. Deus chamou ele para ser um instrumento vivo nas suas mãos, e ele foi usado por Deus, foi enviado para Faraó, obedeceu a Deus, fez tudo o que precisava ser feito. E Deus, através de Moisés, tirou seu povo da escravidão do Egito, que havia mais de 400 anos, em torno de 430 anos, que o povo de Deus era escravo no Egito. E Deus tinha criado Moisés com esse propósito, e Moisés cumpriu com o propósito de Deus para a vida dele, né? Até o certo tempo que Deus chamou ele para o alto do monte ali, onde, como a Bíblia fala, essa expressão, ele foi reunido a seus pais, quer dizer, ali onde Moisés morreu.
e foi para o plano espiritual, foi para a glória, né? Está na glória com Deus, com Jesus. Queridos, assim como Moisés, todos nós temos também um chamado de Deus, um propósito de Deus em nós. Deus tem um propósito conosco, Deus tem um propósito com a sua vida. Você precisa saber disso, buscar conhecer isso, querido. Aceitar isso na sua vida, se dispor para ser usado por Deus, ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. E saber que Deus também vai te treinar, Deus vai te preparar, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai capacitar você para esse chamado, para esse propósito que Deus tem na sua vida. A vida de Moisés é um grande exemplo disso. Deus criou cada um de nós com propósito, querido. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe que essa parte que tem nesse versículo, que é a parte B, mostra aqui o propósito. Nós somos povo escolhido de Deus, somos nação santa, sacerdócio real. Nós temos o Espírito Santo, somos filhos de Deus. Para quê? Para nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem nos chamou das trevas? Quem é que tem maravilhosa luz ou está na sua maravilhosa luz? Foi o Senhor Jesus, querido. E nós somos chamados para proclamar o Evangelho. O Evangelho é boas novas, fala sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. E nós somos chamados para isso, pregar o Evangelho verbalmente. Nós somos chamados também para ser boa testemunha do Evangelho, ter um bom testemunho de vida, porque isso muitas vezes prega mais forte do que muitas palavras. O seu estilo de vida, o seu testemunho de vida em Cristo Jesus, em toda a justiça, vivendo o Evangelho. Isso aqui é muito forte. Você precisa entender isso aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro 2,21 diz o seguinte: porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Fomos chamados por isso, querido, para seguirmos os passos de Jesus, sermos seguidores de Jesus. Deus tem um chamado para nós e Deus quer nos usar, assim como Ele usou Moisés, assim como Ele usou os seus discípulos, assim como Ele tem usado centenas, milhares de servos seus, servas, né, do Senhor. Deus também quer usar você, Deus quer nos usar, a mim e você, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Quem não entender o propósito da sua vida, provavelmente terá dificuldade de cumprir esse propósito. Irmão, se você perder isso, você passar pela vida e não cumprir com o propósito de Deus na sua vida, querido, meu Deus, você não sabe o dano, o prejuízo que isso significa, querido. Não queira isso, busque conhecer o propósito de Deus na sua vida, busque conhecer o seu chamado, busque conhecer os dons, as habilidades, os talentos de Deus que estão em você, busque conhecer, saber quem você é, conhecer a sua praia, né? Saber o que Deus te chamou para fazer, para você fluir nos dons de Deus, e você vai ter uma vida extraordinária, uma vida poderosa em Cristo Jesus. Glória a Deus. Romanos 8:29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, querido, nós somos filhos de Deus para refletirmos a imagem de Cristo Jesus, amém? Do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso irmão mais velho também, e nós temos que refletir a imagem do Senhor Jesus, em outras palavras, viver como Jesus viveu. Deixa Jesus viver na sua vida, deixa Jesus viver através de você, deixa Jesus ser refletido através da sua imagem, da sua vida, deixa Jesus usar você como instrumento vivo nas suas mãos, queridos, para que os propósitos de Deus se cumpram com você, com a criação, com todas as pessoas que Ele quer alcançar, que Ele quer preparar, cada um para seu respectivo propósito também. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Sabe o que é predestinado? É destinado anteriormente, de antemão destinado. Então isso aqui é uma verdade, isso aqui reforça, né? Dá respaldo, ratifica que Deus
criou você com propósito, que você não é fruto do acaso, que você não é um acidente, mas que você é fruto do sonho de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida. De antemão, querido, Deus criou você já como segundo as santas intenções com a sua vida, querido. Já predestinou você para isso. Isso aqui é importante. O que significa predestinado? O que também significa ser conforme a imagem de Jesus, você sabe isso? Predestinado é de antemão destinado, né? Ser conforme a imagem do Senhor Jesus é refletir a vida de Cristo, a imagem de Cristo em nós, amém? Precisamos entender esse questionamento, querido. Comece a abrir o seu entendimento para isso, porque isso aqui é muito importante na sua vida. Glória a Deus. Nós fomos criados para sermos filhos de Deus. Fomos criados para sermos filhos de Deus, para adorar o Senhor, adorar a Deus e servir a Deus com amor, com alegria. Eu quero te dizer, você foi criado como filho de Deus para ser um adorador, se apresentar na presença do Senhor como adorador do Senhor, para você servir a Ele, mas servir com amor, servir com alegria. Isso aqui é importante. Você se dispôs a se consagrar a Deus, se apresentar diante dEle como adorador e se consagrar para Ele, para servir e fazer a sua vontade e cumprir com o seu propósito. Isso aqui é importante, querido. Agora, para que você sirva a Deus de uma maneira que o agrade, você precisa se inspirar em Jesus, ter Jesus como seu espelho, como a sua inspiração. Que Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que cumpriu plenamente o seu propósito, de alguém que cumpriu plenamente o propósito para o qual ele foi criado. Sabe que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado por Deus para viver por nós, para morrer por nós, para se entregar naquela cruz em nosso favor, para servir a Deus com intensidade, com fervor, com toda a prioridade, para crer no Senhor, para confiar em Deus. E você precisa se espelhar em Jesus, se inspirar em Cristo Jesus, para se dispor para fazer a vontade de Deus, amém? Foi o que Moisés fez, acreditou em Deus, se consagrou a Deus, glória a Deus. Agora, queridos, tem traço do caráter de Cristo, ou características que são próprias de Jesus, que devem estar em nós, que nós devemos buscar para nós, devemos buscar imitar. Você vai entender o que eu quero dizer. Por exemplo, Deus, quando chamou Moisés tinha matado um egípcio, então quer dizer que ele resolvia a coisa na força do braço. Ele tinha raiva, né? Ele era carnal ali, e Deus precisava tratar com ele, transformá-lo, para que ele fosse ser usado poderosamente nas suas mãos, para que ele pudesse cumprir com o propósito para o qual Deus tinha criado ele. E aí o que é que Deus fez? Levou ele para o deserto, para a academia do deserto. Moisés passou 40 anos sendo tratado, trabalhado por Deus no deserto. Aprendeu mansidão, aprendeu humildade, aprendeu todos os princípios que ele precisava aprender. Amém? De crer em Deus, confiar em Deus. Você sabe que tem traços do caráter de Jesus que tem que estar em nós, querido, que nós devemos buscar imitar. Por exemplo, amar a Deus. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nossa vontade, com as nossas emoções, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, a saúde do nosso ser. Devemos amar a Deus e buscar servi-lo dessa forma. Isso havia em Cristo Jesus. Nós devemos, querido, ter compromisso com Deus, ter fidelidade a Deus. Jesus tinha compromisso com o Senhor, porque Jesus, ele foi cumprir com o propósito que Deus tinha com ele. E Jesus foi para a cruz, mesmo lá naquele monte, quando Jesus estava orando, suou gotas de sangue, ele estava em agonia, e ele falou: Pai, se for preciso, afaste de mim, se for possível, afasta de mim esse cálice. Talvez se houvesse uma possibilidade, por causa da agonia, Jesus podia ser talvez livre daquilo ali, mas ele sabia que não havia possibilidade, e ele se rendeu logo, e se entregou e disse: Senhor, mas seja feita a tua vontade, eu me entrego a ti. Amém? O Senhor Jesus tinha compromisso, o Senhor Jesus tinha fidelidade, o Senhor Jesus tinha integridade, santidade, ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho. Tem um fruto do Espírito que está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, quer dizer, essas 9 coisas compreendem uma, que é o caráter de Cristo Jesus, aponta para Jesus, quem Ele é, como Ele vive, como Ele se expressa. O fruto do Espírito, o caráter de Cristo, é nisso que nós devemos nos inspirar em Cristo Jesus, nos espelhar em Cristo Jesus. Queridos, tomando o gancho dessa palavra, eu quero te encorajar, você que é líder, seja fiel. Se precisar você se esforçar para ser fiel a Deus, se esforce. Para você estar no Tadel, para você estar no culto de celebração, se tiver um pouco de dificuldade para você estar no Tadel, mas se esforce. Se precisar você investir, com transporte alternativo, invista, porque é no propósito de Deus que você está investindo, em proteger as características de Deus, os princípios de Deus que está em você, que você está investindo. Deus vê isso, Deus vai honrar isso na sua vida. Queremos você se apresentar diante de Deus no lugar da bênção, sendo fiel no Tadel, sendo fiel nos cultos de celebração, sendo fiel na célula que Deus confiou nas suas mãos. Você que é um membro de célula, seja fiel na reunião da sua célula. Seja fiel com o Senhor. Nós temos uma aliança com Deus. Cuide dessa aliança, proteja essa aliança, não deixe nada quebrar essa aliança. Deus vai te honrar, querido. Deus vai te preparar e te capacitar para te usar poderosamente e cumprir com os propósitos que Deus tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Para concluir aqui a nossa mensagem, todos nós temos uma missão, e não importa o tempo que nós estamos de vida, quantos anos você tem. Lembra que Moisés começou praticamente o ministério dele com 80 anos, cheios de sonhos, cheio de visão. Não importa o tempo de vida que nós temos ou o local onde nós estamos. Moisés foi servir a Deus no Egito, foi servir a Deus no deserto com o povo, mas era o local que Deus tinha para ele aceitou plenamente. Sirva a Deus no local que Deus te chamou para servi-lo, querido, com alegria, com amor, confiando nele. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, amém? Deus tem o melhor para você. Nós precisamos entender isso. Cada um de nós temos uma missão que precisamos cumprir com essa missão, amém? E nós contamos com você, querido. Nós contamos com você. Se levante, seja fiel a Deus, faça a diferença onde você está. Glória a Deus, viva como um filho de Deus, desfrutando de tudo que Deus tem para você. Tome posse das heranças de Deus na sua vida, da sua herança que você é herdeiro. Saiba quem você é em Cristo Jesus, viva essa realidade e saiba que você tem um propósito e cumpra com o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai, eu oro por cada pessoa que está comigo agora, participando desse Tadel, sendo ministrado. Senhor, abençoe cada pessoa, unja a vida do teu servo, da tua serva, reveste o teu filho, a tua filha de poder, Senhor. Prepare ele para ser um instrumento vivo usado nas tuas mãos. Eu te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, graças a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Paz Church Macapá, sua igreja, sua família.